Um avião desaparece em pleno voo. Sem queda, sem sinal, sem destroços. O que realmente aconteceu com o voo MH370? A verdade é mais chocante do que você imagina. As densas selvas verdes do sudeste asiático guardam segredos que poucos humanos já viram. Alguns acreditam que um desses segredos é o local de descanso final do voo MH370 da Malaysia Airlines. É uma teoria que se recusa a desaparecer. E se o Boeing 777 não tivesse caído no oceano, como muitos dizem? E se ele tivesse desviado do curso, voado baixo sob o radar e eventualmente ficado sem combustível, caindo silenciosamente na floresta densa e desconhecida, em algum lugar nas profundezas de uma parte remota do sudeste asiático, talvez no Camboja ou no norte da Malásia? Pense nisso. Algumas partes dessas selvas são tão intocadas pela civilização que você poderia esconder uma cidade inteira e ninguém saberia. Imagens de satélite circularam online. Em uma das fotos mais compartilhadas, escondida sob a densa copa das árvores, você pode ver o que parece ser o contorno de um avião. E isso desencadeou um frenesi. Alguns acreditaram que era o MH370, outros o descartaram como sombras ou um efeito da folhagem. Mas a imagem foi o suficiente para fazer as pessoas olharem duas vezes. Especialistas em aviação e detetives online ampliaram, traçaram contornos, analisaram rotas de voo. E se o avião tivesse caído lá e nós simplesmente não tivéssemos chegado ainda? Agora é aqui que as coisas ficam estranhas. Uma história perturbadora começou a se espalhar pouco depois da teoria da cabine fantasma. De acordo com essa ideia, o avião não se desintegrou no ar. Ele não explodiu. Ele permaneceu intacto durante o acidente. E dentro daquela cabine selada, os passageiros nunca deixaram seus assentos. A teoria afirma que devido a uma perda repentina de pressão na cabine, todos a bordo perderam a consciência em minutos. Sem ninguém acordado para guiá-lo, o avião voou no piloto automático até ficar sem combustível e cair, possivelmente suavemente o suficiente para manter a fuselagem praticamente intacta. E por causa da selva densa e da localização remota, ninguém nunca o encontrou. Ele simplesmente desapareceu. Aqui está a parte arrepiante. Nessa teoria, os corpos lá dentro permaneceram sentados, ainda presos. Com o tempo, a natureza recuperou os destroços. Árvores cresceram ao redor. A vida selvagem se instalou. Os passageiros se tornaram como estátuas, preservados pelo ar selado em seu interior, mumificados pelos elementos. Claro, isso parece algo saído de um filme de terror, mas essa teoria também envolve elementos da ciência real. Aviões foram encontrados anos após acidentes na selva. E para aqueles que acreditam nessa versão dos eventos, o voo MH370 ainda está por aí, não no fundo do oceano, não explodido em pedaços, ainda inteiro, esperando silenciosamente em um túmulo verde, longe de qualquer olhar. O tipo de lugar que apenas satélites ou o drone mais raro poderão um dia redescobrir. Mas agora vamos falar sobre a teoria que a maioria dos especialistas ainda aponta: o Oceano Índico Meridional. No papel, é a explicação mais lógica, mas mesmo essa versão supostamente oficial deixa as pessoas confusas. Eis o que sabemos. Depois que o voo MH370 decolou de Kuala Lumpur, tudo parecia normal. Então, pouco depois de entrar no espaço aéreo vietnamita, o avião desapareceu repentinamente do radar civil, sem nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de socorro. Simplesmente sumiu. Mas o radar militar captou algo estranho. Uma aeronave desconhecida saindo bruscamente da rota, rumo ao oeste, sobre o Estreito de Malaca. Não correspondia em nada à rota de voo. Muitos acreditam que era o MH370. Então surgiram pequenas comunicações via satélite entre o avião e um satélite chamado Inmarsat, que continuou a emitir sinais sonoros por horas após o avião desaparecer do radar. Os dados sugeriram que o MH370 voou por mais 6 horas antes de finalmente mergulhar no oceano. Mas o local para onde esses sinais sonoros apontam é um dos lugares mais isolados da Terra. Estamos falando do sul do Oceano Índico, uma extensão de água tão vazia e vasta que até navios de carga raramente passam por ela. Se você quisesse fazer algo desaparecer para sempre, este é o lugar que escolheria. E é exatamente onde os investigadores acreditam que o avião caiu, a mais de 2.400 quilômetros da costa da Austrália Ocidental. As equipes de busca lançaram uma das maiores buscas oceânicas da história. Eles vasculharam milhares de quilômetros quadrados, implantaram sonares de águas profundas e drones subaquáticos. Não encontraram nada. Durante anos, nem um único vestígio. Então, finalmente, alguns destroços começaram a aparecer, não na zona de lançamento, mas espalhados pelas praias de Madagascar, Ilha da Reunião e Moçambique. Um flaperon, um flap de asa, alguns painéis internos. Especialistas dizem que essas peças quase certamente vieram de um Boeing 777 e correspondiam ao MH370. Então, por que não encontraram os destroços principais na área que vasculharam? Esse é o mistério. Talvez o avião tenha planado mais longe do que o esperado. Talvez as correntes oceânicas o tenham espalhado. Ou talvez ele nunca tenha caído lá. É aí que a conspiração começa a se infiltrar. Algumas pessoas acham que os dados foram falsificados, que os sinais de satélite foram manipulados para esconder
esconder a localização real, que alguém não queria que este avião fosse encontrado. Outros acreditam que o local do acidente é real, mas o próprio oceano está escondendo as evidências. O sul do Oceano Índico é conhecido por seu terreno subaquático brutal, fossas profundas, cristas recortadas e correntes poderosas. Se o avião afundou em um desses cânions, ainda pode estar intacto no fundo do mar, a mais de 4.500 metros abaixo da superfície. Isso é mais profundo que o Titanic. Algumas partes desse leito marinho nunca foram mapeadas. Essa teoria é assustadora à sua maneira, não por ser sobrenatural, mas porque mostra o quão vulneráveis ainda somos. Em um mundo cheio de satélites e GPS, um enorme avião comercial pode ter desaparecido em um oceano que ninguém observa, e ainda não sabemos exatamente onde ele está. E se o voo MH370 nunca tivesse estado sob o controle dos pilotos? E se alguém, em algum lugar, tivesse assumido o controle do avião, sem sequer embarcar? Este é o cerne de uma das teorias mais instigantes e inquietantes: a hipótese do sequestro cibernético. A ideia é simples, mas assustadora. Aviões modernos, incluindo o Boeing 777, são computadores de voo. Eles dependem de sistemas aviônicos complexos, piloto automático, comunicações por satélite e navegação digital. E como qualquer sistema que funciona com código, ele pode ser hackeado. Alguns especialistas em cibersegurança alegaram que o voo MH370 poderia ter sido acessado remotamente por meio de seu sistema de endereçamento e relatórios de comunicações de aeronaves, ou ACARS. Esse sistema envia mensagens automatizadas entre a aeronave e as estações terrestres, incluindo dados do motor e atualizações de posição. E aqui está a questão: o ACARS foi desligado manualmente durante o voo do MH370. Não caiu, não apresentou falhas, habilitado manualmente. Isso é um sinal de alerta para muitos. Se alguém tivesse obtido acesso ao sistema, poderia ter redirecionado o avião, desativado as comunicações e até mesmo bloqueado os controles principais dos pilotos. A porta da cabine já estava reforçada depois das 11 horas, tornando quase impossível a invasão da cabine. Mas e se a ameaça não viesse dos passageiros? E se viesse de um laptop do outro lado do mundo? Há alegações, embora nunca oficialmente confirmadas, de que as aeronaves da Boeing possuem um modo de controle remoto em emergências extremas. Ele foi projetado para permitir que os operadores em solo pousem o avião em segurança, caso a tripulação fique incapacitada. A Boeing negou isso publicamente, mas o boato continua vivo. Alguém poderia ter explorado essa backdoor? Um nome sempre surge quando essa teoria é mencionada: Philip Wood. Ele era um executivo de tecnologia americano a bordo do voo MH370, supostamente carregando dados confidenciais. Alguns teóricos acreditam que ele era um alvo e que o avião foi sequestrado digitalmente para interceptar algo ou alguém a bordo. Mas o quê? Se o voo MH370 foi realmente sequestrado remotamente, a próxima pergunta é: por quê? Por que este voo, entre todos os outros? Por que desviá-lo da rota, desativar as comunicações e mandá-lo desaparecer para as partes mais remotas do mundo? É aí que entra a conspiração da carga, e as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. O voo MH370 não transportava apenas passageiros. De acordo com o manifesto oficial de carga, o avião transportava mais de 5 toneladas de equipamentos eletrônicos, incluindo baterias de íons de lítio, acessórios de rádio e dispositivos de comunicação. No papel, tudo parece rotineiro, mas partes do manifesto causaram surpresa. Parte da carga não foi devidamente inspecionada, e alguns itens foram rotulados em termos vagos, como equipamentos elétricos, sem explicação detalhada. Eis aqui onde isso se conecta a Philip Wood, o executivo de tecnologia que viajava no voo MH370. Ele trabalhava para a IBM, e alguns investigadores online afirmam que ele tinha acesso a dados confidenciais relacionados à defesa, possivelmente envolvendo microchips avançados ou sistemas de vigilância. Seja isso verdade ou não, a teoria diz que o MH370 não tinha como alvo quem estava a bordo. Mas o quê? Alguns acreditam que o avião transportava tecnologia classificada, possivelmente relacionada a comunicações militares ou componentes que evitam o radar. O tipo de equipamento que você não quer que caia em mãos erradas. E se alguém o quisesse, seja um ator estatal, um grupo privado ou algo entre os dois, interceptar a carga em pleno voo teria sido a oportunidade perfeita. Há até especulações de que o avião estava sendo seguido, que outra aeronave estava seguindo o MH370 em alta altitude, fora do alcance do radar, guiando-o em direção a uma queda controlada, ou um pouso de emergência, em algum lugar fora da rede. Nesta versão dos eventos, a carga é removida, o avião é destruído ou escondido, e a história oficial é enterrada sob uma pilha de dados de satélite e investigações inconclusivas. Se o voo MH370 estivesse transportando algo que não deveria, ou algo que alguém queria desesperadamente impedir de chegar a Pequim, como seria a resposta? Alguns acreditam que já vimos isso, só que não nas notícias. Este é o cerne da teoria do encobrimento, da interceptação militar oculta, com base na conspiração da carga. Essa teoria sugere que o MH370 nunca deveria chegar ao seu destino.
que o voo foi interceptado silenciosamente, possivelmente por uma aeronave militar, antes de ser derrubado ou redirecionado sem aviso prévio. A motivação? Carga sensível ou não autorizada. Possivelmente tecnologia experimental. Possivelmente algo envolvendo interesses de segurança global. De qualquer forma, alguém queria que ele fosse parado. De acordo com várias fontes de dados de radar, o MH370 fez uma curva estranha para o oeste, logo após desaparecer do rastreamento civil. Ele voou de volta pela Península Malaya e para uma das zonas militares mais movimentadas da região, através de áreas monitoradas por forças tailandesas, malaias e até mesmo aliadas dos Efyua. E ainda assim, ninguém disse uma palavra. Esse silêncio diz muito para alguns teóricos. Se a carga do MH370 incluísse tecnologia militar não registrada, talvez algo sob embargo ou discretamente movido para pesquisa secreta, então a rota por si só poderia ter desencadeado uma resposta. O desaparecimento do avião coincide com vários corredores de defesa aérea conhecidos. A ideia é que as forças malaias ou aliadas detectaram o sinal não autorizado e enviaram caças para interceptá-lo. É aqui que as coisas ficam mais sombrias. Alguns acreditam que a interceptação foi longe demais, que o avião foi abatido por engano ou forçado a pousar em segredo, que os destroços foram afundados deliberadamente ou nunca divulgados ao público. Por quê? Porque admitir um erro militar como esse, ou pior, um ataque preventivo, poderia desencadear indignação global e desastre político. Outros dizem que os militares sabiam do desvio de voo, mas não podiam arriscar o envolvimento público. É mais fácil criar um mistério do que explicar um acidente geopolítico. Pense nisso. Se várias nações rastrearam o voo MH370, por que nenhuma delas divulgou os registros completos do radar? Porque informações importantes só vieram à tona anos depois, em pedaços. Até mesmo testemunhas oculares em ilhas do Oceano Índico afirmaram ter visto um jato voando baixo na mesma noite em que o voo MH370 desapareceu. Um relatório das Maldivas descreveu um jumbo branco com marcações vermelhas rugindo acima, voando a uma velocidade anormalmente baixa. Essa descrição corresponde ao voo MH370. Se o voo MH370 foi interceptado em pleno ar, em circunstâncias misteriosas, como alguns acreditam, então a pergunta mais lógica é: para onde ele foi? Uma teoria tem uma resposta tão secreta, tão perfeitamente isolada, que parece feita para uma história como esta. Diego Garcia. Este pequeno atoll, no meio do Oceano Índico, não é apenas um pontinho no mapa. É o lar de uma das bases militares americanas mais fortemente protegidas da Terra. E, de acordo com muitos que acreditam na teoria da interceptação militar, é aqui que o MH370 pode ter ido parar. Vamos ligar os pontos. A trajetória de voo alterada depois que o MH370 desapareceu do radar civil o colocou de volta na Malásia e no Oceano Índico, onde o radar militar continuou a rastreá-lo. A rota, não muito longe de Diego Garcia, fica a aproximadamente 3.700 quilômetros a sudoeste da Malásia. Uma chance remota para um avião ferido ou sequestrado, mas não impossível para um Boeing 777 operando no piloto automático. Agora, se uma interceptação militar ocorresse e as autoridades não quisessem correr o risco de derrubar uma aeronave civil sobre a água, redirecioná-la para um local seguro faria mais sentido. Um lugar longe das câmeras, longe de testemunhas. Diego Garcia se encaixa nesse perfil melhor do que qualquer outro. Alguns dizem que o avião foi forçado a pousar lá sob ordens confidenciais, que a carga sensível discutida anteriormente, possivelmente relacionada à tecnologia de defesa, foi removida discretamente. Outros acreditam que os passageiros foram detidos temporariamente, depois o avião foi desmontado e afundado, sem deixar vestígios. É uma teoria perturbadora, mas perdura por causa do silêncio. Somando-se ao mistério, houve relatos, não verificados, mas persistentes, de um sinal de telefone de Diego Garcia sendo enviado logo após o desaparecimento do avião. Alguns afirmam que veio do telefone de Philip Wood, o mesmo executivo de tecnologia ligado à conspiração da carga. A mensagem supostamente dizia que ele estava detido em uma base americana e a havia contrabandeado para fora, usando metadados ocultos. A história foi descartada como uma farsa, mas para muitos era uma pista a mais. Será que o MH370 teria pousado em uma ilha tão secreta que sua presença poderia ser apagada dos registros? Será que um erro ou operação secreta poderia ser tão prejudicial a ponto de exigir silêncio absoluto de todos os governos envolvidos? Parece coisa de filme de espionagem. Mas em um mundo onde o segredo muitas vezes mascara a verdade, Diego Garcia se tornou o símbolo perfeito do que pode estar escondido atrás das cortinas. Nem tudo que se perde permanece perdido por acidente. Até aqui, abordamos teorias baseadas em tecnologia, política e sigilo. Mas há uma ideia que vai muito além dos limites da nossa compreensão atual. E se o voo MH370 não tivesse simplesmente desaparecido da superfície da Terra, mas do próprio tempo? Esta é a teoria mais exótica e alucinante que existe: a anomalia espaço-temporal. De acordo com essa ideia, o MH370 pode ter caído em uma fenda natural na estrutura do espaço-tempo, uma espécie de portal, uma falha na matriz, um momento em que as regras da física não se aplicam.
Por mais absurdo que pareça, o Oceano Índico há muito tempo está ligado a histórias de fenômenos inexplicáveis. Assim como o Triângulo das Bermudas, esta parte do mundo abriga navios desaparecidos, luzes estranhas e eventos climáticos bizarros há séculos. Alguns marinheiros até relataram neblina elétrica que mexe com bússolas e causa distorções de tempo. Será que o MH370 poderia ter caído em algo assim? E então, a parte realmente estranha. Alguns relatos afirmam que o MH370 foi avistado anos depois de desaparecer. Um dos avistamentos mais controversos veio de um grupo de pescadores na costa das Maldivas. Eles descreveram ter visto um jato enorme voando anormalmente baixo sobre o oceano, sem marcas, nenhum som de socorro. Apenas uma máquina silenciosa cortando o céu, voando em uma direção que nenhuma companhia aérea comercial jamais tomaria. Outros acreditam que o avião pode reaparecer, literalmente, como algo saído de uma história de ficção científica. Eles acham que o MH370 retornará em algum momento no futuro, talvez daqui a 1 ano, talvez 100, congelado no tempo, intocado pela decadência, com passageiros que não envelheceram um segundo. É o tipo de ideia que se esperaria de um episódio de Além da Imaginação, mas mantém as pessoas comentando. Alguns até associam essa teoria a ruídos estranhos captados no sul do Oceano Índico, sons metálicos e graves, frequências pulsantes, sinais que não correspondem a nenhuma fonte natural. Seriam ecos de uma dimensão fragmentada, falhas de algo que deixou brevemente o nosso mundo. A história do voo MH370 é envolta em silêncio. Um voo que parecia tão comum tornou-se uma obsessão global, uma pergunta assombrosa que não desaparece. A teoria da anomalia espaço-temporal pode ser rebuscada, mas, por outro lado, um avião de passageiros de 270 toneladas desaparecendo da face da Terra também o é. Bem, se uma teoria de portal temporal para o voo MH370 parece muito absurda, espere até ouvir sobre um avião que desapareceu e pousou 35 anos depois, com esqueletos ainda a bordo. Vamos mergulhar nos desaparecimentos de aviões mais estranhos da história. Você pode nunca ter ouvido falar do voo 513 da Santiago, mas depois que ouvir, nunca mais vai esquecê-lo. A história está presente há décadas no folclore da aviação. Alguns a chamam de lenda urbana, outros estão convencidos de que é real. De qualquer forma, é impossível ignorá-la, e a forma como ela se conecta ao que acabamos de discutir com o voo MH370 é inquietante. A história começa em 1954, quando o voo 513 da Santiago Airlines decolou de Aachen, na Alemanha Ocidental, em uma rota de rotina para Porto Alegre, no Brasil. Foi um voo de longa distância, mas completamente normal para a época. O avião, um Lockheed Super Constellation, decolou com 88 pessoas a bordo. Tripulação, famílias, empresários. Todos esperando pousar na América do Sul ao anoitecer. Mas o avião nunca chegou. Desapareceu sobre o Oceano Atlântico. Sem contato de rádio, sem pedido de socorro, sem vestígios. Assim, de repente, sumiu. As autoridades iniciaram uma busca, mas nenhum pedaço de destroço foi encontrado. O incidente foi discretamente encerrado, rotulado como uma perda trágica em mar aberto. Famílias lamentaram, e o mundo seguiu em frente. Então, algo absolutamente bizarro aconteceu. Em outubro de 1989, um avião apareceu de repente nos céus de Porto Alegre, Brasil. Circulou o aeroporto várias vezes, ignorando as chamadas de rádio da torre. A torre de controle observou confusa, enquanto esta aeronave vintage, não vista em serviço comercial há décadas, alinhava-se para o pouso e pousava perfeitamente na pista. A segurança correu para a aeronave. O que encontraram causaria arrepios na história da aviação. Segundo relatos, a cabine estava intacta. Os motores ainda estavam funcionando. E lá dentro, todos ainda estavam em seus assentos, mas não passavam de esqueletos. Nenhum sinal de decomposição, nenhum sinal de trauma. Apenas 88 restos humanos perfeitamente posicionados, congelados no tempo. Alguns dizem que o avião voou através de uma distorção temporal. Uma fenda no espaço onde o tempo passa de forma diferente, como uma bolha no céu, que ficou preso lá por mais de 3 décadas, antes de finalmente retornar à Terra. Há céticos, é claro. Não há registros oficiais da Santiago Airlines. O governo brasileiro nunca confirmou a história. E, no entanto, detalhes do evento circulam desde os anos 80. Verdadeira ou não, o que torna a história do Santiago 513 tão convincente é o quanto ela reflete as perguntas que fazemos sobre o MH370. Um avião poderia realmente desaparecer, não por falha mecânica ou sabotagem, mas porque ele deixou nossa realidade completamente. O MH370 ainda poderia estar voando, em algum lugar além do que entendemos. Se o Santiago 513 retornou 35 anos depois, o MH370 poderia um dia fazer o mesmo. É uma ideia que se insinua, e é apenas o começo. Antes do voo MH370, houve Amelia Earhart, a piloto mais famosa da história e a primeira mulher a cruzar o Atlântico em voo solo. Mas foi sua viagem final, em 1937, que se tornou um dos maiores mistérios da aviação de todos os tempos. Enquanto tentavam dar a volta ao mundo em seu Lockheed Electra,
Amélia e seu navegador, Fred Noonan, desapareceram em algum lugar sobre o Oceano Pacífico. O contato por rádio foi perdido e nenhum vestígio confirmado da aeronave foi encontrado. Mas é aqui que a coisa fica estranha. Alguns pesquisadores acreditam que Earhart não caiu no mar. Uma teoria afirma que ela pousou em uma pequena ilha chamada Nikumaroro, sobrevivendo por um tempo como náufraga. Ossos e objetos encontrados lá sugerem essa possibilidade. Outra teoria vai além, sugerindo que ela pode ter sido capturada por forças estrangeiras, possivelmente levada para Saipan e morta sob custódia. Se isso for verdade, seu desaparecimento não foi um acidente, foi um encobrimento. Mesmo décadas depois, documentos e relatos de testemunhas oculares ainda vêm à tona, mantendo o mistério vivo. O que realmente aconteceu com Amélia Earhart? Ela morreu sozinha em uma ilha ou alguém a apagou da história? Um dos desaparecimentos mais lendários da aviação não envolveu um avião. Envolveu 5. Em 1945, 5 bombardeiros Avenger da Marinha do Sissamudare, chamados coletivamente de Voo 19, partiram de Fort Lauderdale para uma missão de treinamento sobre o Atlântico. Tudo era rotina, até que o contato por rádio começou a falhar. Os pilotos pareciam confusos, suas bússolas pararam de funcionar. Eles não sabiam onde estavam. E então, silêncio. Toda a formação desapareceu. Nenhum destroço, nenhum sobrevivente, nada. Ainda mais assustador, o avião de resgate enviado para encontrá-los também desapareceu. Os militares lançaram uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história, mas o voo 19 havia desaparecido. Com o tempo, esse incidente ajudou a dar origem à lenda do Triângulo das Bermudas, uma zona misteriosa onde aviões e navios supostamente desaparecem sem explicação. Alguns culpam anomalias magnéticas, outros sugerem tempestades estranhas ou até mesmo lapsos de tempo. Seja qual for a causa, o caso permanece em aberto até hoje. 5 aviões, pilotos treinados, clima perfeito e sem retorno. O Triângulo das Bermudas guarda bem seus segredos. Em 1962, um avião fretado militar chamado Voo 739, da Flying Tiger Line, desapareceu sobre o Pacífico com 107 pessoas a bordo, incluindo soldados com destino ao Vietnã. Decolou de Guam e esperava-se que pousasse nas Filipinas, mas em algum ponto do caminho, desapareceu, sem um pedido de socorro, sem perda de radar, sem um único vestígio de destroços. O avião era um Lockheed Super Constellation, uma robusta aeronave quadrimotora. O tempo estava bom, a tripulação era experiente. No entanto, nada foi encontrado. Nem uma almofada de assento, nem uma asa, nem um colete salva-vidas. Embarcações comerciais na área viram um clarão brilhante no céu por volta do horário do desaparecimento, mas nenhum local da queda foi localizado. O que é ainda mais intrigante, o governo dos Censeiro rapidamente classificou partes da investigação como confidenciais. Alguns acreditam que o avião pode ter transportado carga sensível, ou pessoal com conhecimento de operações secretas. Teria sido sabotagem? O avião foi abatido intencionalmente? Ou simplesmente caiu em uma das trincheiras mais profundas e escuras do oceano? Mais de 60 anos depois, as famílias ainda não têm respostas. Apenas silêncio. É isso aí. Você tem medo de pilotar um avião? Conte pra mim nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.